Boa noite, boa noite a todos. Hoje, segunda-feira, estamos aqui na Rádio Conexão na Cidade, transmitindo ao vivo. Hoje nós estamos aqui com o nosso convidado especial, Dr. Carlos Eduardo de Andrade Maia, que irá falar sobre as 3 formas de evitar o fracasso na advocacia. Você que está nos ouvindo, acompanhando, eu quero falar o seguinte: nós estamos desde o início do mês de agosto fazendo um sorteio. E o sorteio é desse livro aqui. Não sei se vocês estão vendo O Milagre da Manhã, tá? Esse livro vai ser sorteado no final da live, tá? No final da live, esse livro vai ser sorteado, tá bom? Então, para você concorrer a esse livro, você tem que curtir a nossa live. Então, você curte a nossa live de onde você está assistindo, tá? Pode ser do Facebook, pode ser do YouTube, pode ser do Twitter. Então, você vai lá, curte a live, que no final nós iremos fazer o sorteio desse livro. É um livro motivacional, O Milagre da Manhã, tá? E aí depois você me chama no chat ou eu te chamo, né? E aí eu pego o seu endereço, que esse livro ele vai ser enviado para qualquer parte do Brasil, tá bom? Então vai lá, curte essa live, tá? Para você concorrer a esse livro no final da live. Hoje nós estamos aqui com um convidado especial, meu amigo, doutor, professor Carlos Maia, mais conhecido como Maia, né? Ele é especialista em Direito e Processo Civil, professor, ele é presidente da Comissão de Direito e Processo Civil da OAB Tatuapé e está hoje aqui conosco para falar um pouco sobre as 3 formas de evitar o fracasso na advocacia. Então, você fica ligadinho aí com a gente, tá? Na Rádio Conexão na Cidade. Doutor Maia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar com a palavra. Boa noite, minha querida Cleisan. É um prazer participar dessa audição com você, de poder interagir com o teu público. Obrigado à Rádio Conexão pela oportunidade de falar um pouquinho sobre esse assunto que, evidentemente, é polêmico. Afinal de contas, não existe, e aqui eu já vou fazer uma observação bem sutil e pontual, não existe uma receita mágica. Perceba que você mesma disse, 3 formas, e não apenas as 3, existem outras, mas aí são 3 formas para evitar o fracasso, porque se você não der atenção a esses pontos, o fracasso é questão de tempo. Perceba, inversamente, que eu não estou dizendo que 3 formas para você alcançar o sucesso. Na verdade, a análise é proporcionalmente inversa. Você evita algumas condutas que são inerentes ao começo da carreira, que são, eu diria, triviais para quem acabou de se desligar do berço acadêmico e que acabam, por um outro motivo, por contaminar a carreira do advogado iniciante, que continua pecando, que continua errando, e com isso ele afasta os seus clientes. Repito, eu não vou aqui dividir com vocês, sem absolutamente nenhuma hipocrisia, até porque eu não sou o ostentador da verdade absoluta sobre o tema, mas eu vou dizer a vocês a minha experiência pessoal, que fará com que você acredite que se deu certo para mim, pode dar certo para você. Existem algumas coisinhas que o advogado vacila, que o advogado, sobretudo embrionário, comete e que literalmente provocam o achincalhamento da carreira e fazem com que o advogado seja conduzido à bancarrota. O que a gente vai, nessa exposição objetiva, clara, contundente fazer, é alertar o nosso colega advogado para que ele evite essa conduta ou essas 3 condutas, para que ele literalmente se coloque no prumo e caminhe rumo ao sucesso. Repito,
Eu não vou aqui vender um resultado fantasioso, eu não vou dizer que amanhã você vai ficar rico, porque não é assim que as coisas funcionam. Mas eu vou te dizer que se você começar a parar algumas arestas, é possível que o sucesso seja mais próximo do que aquilo que você imagina que será. E a gente começa com algumas provocações. Eu vou tratar de 3 pontos específicos com vocês. E no final da exposição, Clê, se você me permitir, eu faço aqui um convite para a galera toda, para eles entenderem todo o curso que vai ser ministrado por mim daqui a pouquíssimo tempo a respeito desse assunto, que tem por finalidade justamente evitar a bancarrota do advogado. E os 3 temas que eu escolhi para a gente tratar hoje são os temas que foram abordados por mim no meu e-book. Eu publiquei recentemente, no Instagram, inclusive, o meu e-book, e nele eu difundi uma parte da minha história, que me permita, acho que o tempo que a gente tem franqueia esse tipo de exposição, fazer uma breve, uma curta passagem pela minha carreira, a fim de que todos conheçam um pouco mais do professor Maia e saibam com quem eles estão, nesse exato instante, interagindo. Eu não venho de família rica, não nasci em berço de ouro. Meus pais sempre ralaram muito para colocar a comida dentro de casa. Para vocês terem uma ideia, a minha realidade não é diferente da de muitos de vocês, porque eu sou o segundo da família a concluir um curso de graduação em nível superior. E quando eu falo da família, eu estou falando de uma família de 9 irmãos, de um lado, da parte da minha mãe, ela e mais 8, e de mais 3 irmãos do outro lado, da parte do meu pai. Meu pai e mais 2. Dessa leva toda de gente, de filhos, de netos, enfim, a primeira formanda da minha família foi a minha prima, que é advogada, aliás, doutora Gisele, e o segundo fui eu. E a gente, na verdade, não tem, ou não teve, né, ninguém da família que pudesse nos guiar para o caminho do direito. A gente literalmente foi picado pelo bichinho do direito, se apaixonou pela área e acabou por isso. A minha prima estava no 4º ano quando entrei na faculdade. Então ela tem literalmente 3 anos a mais de formada do que eu. Eu vou para 15 anos de advocacia e ela tem, portanto, esse trintídio a mais. Esse triênio a mais, desculpem. O ponto é o seguinte, quando eu comecei lá atrás, ainda como office boy no escritório de advocacia, eu via o meu chefe na época, isso eu estou falando de 1998, ele tinha um Golf 0 km, e meu pai, na época, para vocês terem uma ideia da diferença de proporção, tinha um Fusca. E eu falava assim, caramba, meu pai não tinha formação, e ele era sonoplasta, trabalhava em televisão, e ele com o Fusquinha dele, levava a gente para a escola, fazia correria, enfim, minha mãe também, e eu via no escritório muita coisa que eu sequer um dia cogitei passar por perto. Então eu via roupas de grife, eu via ternos muito bem cortados, eu via gravatas bem alinhadas, eu via bons relógios, eu via celulares modernos, e eu pensava, putz, será que ser advogado propicia esse tipo de coisa? Confesso a vocês que, no princípio, a minha cabeça girava em torno da ascensão financeira, da ascensão patrimonial. E aí, em pouco tempo de escritório como office boy, eu comecei a estudar Direito. Entrei na faculdade de Direito, eu me dediquei bastante, eu sempre fui muito bom aluno, sem falsa modéstia, eu sempre fui muito esforçado. Na verdade, tudo que eu me proponho a fazer, ou eu faço direito ou eu não faço. Então, ou eu abraço a causa e vou para cima com força, ou então eu simplesmente me afasto porque eu sei que eu não vou produzir um resultado coeso. É óbvio que eu estou resumindo a história como eu falei, né? E aí eu comecei a faculdade de Direito, no 2º ano da faculdade meu pai falece, a minha estrutura entra em ruína, tudo cai, tudo desaba, e eu naquele momento me vi como o único homem da família, tendo que sustentar minha mãe e minha irmã. E, obviamente, isso me deixou um pouco, como é que eu posso dizer, agoniado, porque eu era um moleque, não tinha maturidade para entender a responsabilidade, a carga que a gente tinha que carregar nas costas e sustentar uma família. Meus chefes, na época... Tinha quantos anos, eu tinha 20, Maia? 20. Você tinha 20, quantos anos? 20 anos. 20. E aí, Cleia, o meu chefe, eu digo que ele foi eu não gosto de dizer que ele foi um pai,
porque meu pai era, para mim, pelo menos, insubstituível. Eu sei que tem pessoas que têm 2, 3 pais, eu acho até que elas têm que comemorar por isso, mas minha figura paterna, para mim, é bem clara. Mas eu vou dizer para você que o meu chefe foi um excelente padrasto, porque ele me deu uma puta de uma força. Eu sempre faço questão de citar isso, porque se não fossem eles, eu certamente teria desistido. Eu teria, enfim, largado. Na época eu não tinha minha esposa ainda, que hoje é minha maior incentivadora, mas lá atrás, um moleque solteiro, enfim, jovem, sem muita expectativa de vida, sem saber muito bem o que ia fazer, eu acabei sendo incentivado por eles. E aí continuei a faculdade, consegui chegar ao fim do curso, e, Clê, eu vou contar uma história aqui que não está no e-book, e essa história é bem legal, e vai muito provavelmente impactar numa boa parte das pessoas que estão interagindo conosco. Eu lembro que assim que eu saí do escritório, eu queria duas coisas. Aliás, do escritório, na verdade eu pulei uma etapa. Assim que eu saí do escritório, 2 anos depois que meu pai morreu, eu prestei 2 concursos, um para a Procuradoria do Estado e outro para a Procuradoria do Município. Eu passei em ambos e assumi os 2 cargos, de estagiário, tá? Que fique claro. Eu era estagiário de manhã num, à tarde no outro. E sempre lidando com direito. E, aliás, foi aí, Clê, que eu fui, mais uma vez, picado por um outro tipo de inseto, que foi o inseto do direito de família. Foi lá em 2003 para 2004 que eu comecei a estagiar na Procuradoria de Assistência Judiciária e aí me aficionei pelo direito de família e não parei mais. Depois que eu terminei os estágios, eu me vi com uma incerteza pela qual todo mundo que acabou de sair da cadeira acadêmica passa. O que eu faço agora? Que caminho eu vou seguir? Eu tinha na minha cabeça 2 desejos. 2 desejos. Eu queria ter dinheiro e eu queria ter sucesso. Essas eram as minhas metas, porque eu passei, Clay, sem querer ser autoflagelante, por 3 anos muito difíceis financeiramente, porque minha mãe demorou para conseguir receber a aposentadoria, meus salários nos estágios eram uma porcaria, não pagavam sequer 60% da faculdade, eu ainda tinha que comer, comprar livros. A gente sabe, né, da época em que a gente estudava, que era diferente, que os livros tinham que ser comprados numa livraria, não tinha nada de e-book, nada disso, era outra realidade. E aí, Clê, eu queria ter sucesso profissional, e para isso, na minha concepção, eu tinha que ter dinheiro e eu tinha que ter uma estabilidade financeira proveniente de um bom cargo. E aí surgiu na minha cabeça a intenção de ser juiz. Falei, eu quero ser juiz. Eu vou estudar e eu vou ser um magistrado. Nós estávamos na transição aí da emenda constitucional que fez a alteração, que passou a exigir 3 anos de estágio probatório para você entrar na magistratura do Ministério Público, e eu ainda estava naquela transição. Eu não precisava dos 3 anos, então eu podia literalmente, no mês seguinte, prestar um concurso e ser aprovado. Eu até prestei um concurso como advogado para procurador municipal, passei em Campos do Jordão, não sei como eu estaria se eu tivesse assumido, provavelmente mal, porque na época, nós estamos falando de 2006, o salário era 3 mil e poucos reais, e eu falava assim, putz, com 3 mil, o que eu vou fazer com 3 mil reais em Campos do Jordão? E perceba uma coisa, eu ganhava 319, acho que era uma coisa assim, eu lembro que terminava com 9, ou era 309, ou era 329, ou 319, alguma coisa assim, de estágio, de bolsa auxílio. E ganhar 3.500 alguma coisa era 10 vezes mais. Então eu tinha tudo para falar. Tirei a sorte grande e vou ser procurador em Campos do Jordão. Só que quando eu tomei posse do resultado do concurso que eu tinha aprovado e que provavelmente me chamariam para assumir o cargo, eu falei assim, puta, mas com 3 mil em Campos do Jordão eu vou fazer o quê? E aí eu assumo o cargo, presto magistratura, o que eu faço? E na verdade, esse anseio de magistratura, eu tenho muito amigo juiz, uma infinidade, todos eles conversam pelo WhatsApp, respeito muito a magistratura, sobretudo a magistratura paulista, que é com a qual eu tenho mais contato, mas eu achava que só sendo juiz eu ia ter o que eu queria, que era estabilidade e sucesso profissional. Eu queria ser respeitado profissionalmente. Eu achava que eu chegar no meu condomínio e falar, eu sou juiz, e todo mundo fala, nossa, aquele cara é juiz. Eu achava que eu ia conquistar isso assim. Perceba que pensamento, de certa forma, como é que eu posso dizer, egoísta, sob o ponto de vista de só enxergar um caminho para sucesso profissional, mas ao mesmo tempo
visionário. Eu falava assim, pô, eu vou ser juiz. E ser juiz a gente sabe, até hoje é muito difícil. Você passa, eu tenho um amigo que acabou de passar no último concurso, ele estudou 4 anos para prestar o concurso da magistratura e passou, porque se dedicou, enfim. E aí, a história legal é a seguinte, Clê. Eu, naquela, para onde vou, perdido, uma série de bifurcações na minha frente, o que eu faço? Eu falei, bom, vou procurar escritórios de grande porte para os quais eu possa entregar a minha intelectualidade, porque conhecimento eu amealhei. Posso não ser um aluno de PUC, de USP, porque eu não vim dessas, mas eu sou esforçado. Então eu acho que eu vou ter espaço. Eu passei, Cleber, isso foi muito legal. Eu passei por um processo, essa história vocês vão dar risada. Eu passei por um processo seletivo dentro do escritório, que obviamente eu não vou citar o nome, ele existe até hoje, com 5 fases. 5 fases. Era mais do que a magistratura paulista, que na época tinha 3 fases. Então olha só, a primeira fase era uma entrevista com alguém que seria minha chefe direta. Ah, eu vou ser sua chefe. Aí eu fui lá, conversei com ela de maneira descolada. Eu lembro que eu tinha um terno naquela época e algumas gravatas. Então eu ia com o mesmo terno, trocava a camisa e a gravata. E aí conversei com ela, falou, eu gostei de você, você é descolado, você fala bem e tal, não sei o quê. Eu falei, tá bom. Eu falei, e aí, a vaga é minha? Ela falou, não, só para a segunda etapa. Aí eu fui para a segunda fase, que era uma entrevista com uma pessoa que seria superior a ela, como se fosse uma gerente do setor. Conversei com essa pessoa, ela também gostou de mim e me projetou para a terceira etapa. Na terceira etapa, eu teria uma entrevista com o chefe do andar, digamos assim, que era o cara que mandava nos setores. Então, tinha o subchefe, o sub-subchefe e esse cara. E eu seria subordinado a toda essa galera, até porque, evidentemente, era recém-formado e não tinha que exigir muito mais do que isso. Prestei, fiz a entrevista, e isso, evidentemente, em dias diferentes. E a minha preocupação era como é que eu ia fazer para no dia seguinte voltar até lá, porque eu não tinha grana do busão, do metrô, enfim. Aí, na quarta vez, Clê, eu cheguei lá de novo no escritório, com uma gravata diferente, mas com o mesmo terno, lotado de perfume para fazer uma impressão boa. E aí, não era mais uma entrevista, aí era uma prova. Que era uma prova idêntica à prova da ordem. Eles me deram um problema, eu tinha que fazer a peça na hora. Me entregaram meia dúzia de livros, a biblioteca, papel e caneta, e eu tinha que, na hora, ali, fazer uma peça processual. Eu nunca me esqueço, foi um agravo de instrumento. Como eu tinha estagiado nas procuradorias que mencionei, e tinha um berço muito bem feito no escritório, em que eu tive aquele padrasto que eu te falei, eu não tive dificuldade de fazer a peça. Sem arrogância, eu li aquilo e falei, isso aqui é agravo. Fiz, entreguei e fui embora. Na quinta oportunidade, que era a última fase do processo seletivo, quem estava ali para me receber era a primeira pessoa que me recebeu na primeira entrevista, que seria a minha chefe direta, aquela que eu me subordinaria de modo imediato. E aí ela me recepcionou de novo, parabéns, doutor Carlos. Acho que foi uma das poucas vezes que eu fui chamado de Carlos, aliás, acho que nem minha mãe mais se chama de Carlos, todo mundo de Maia, né? Mas ela falou, parabéns, doutor Carlos, pela sua aprovação, o senhor passou no processo seletivo e tal. E eu, Cleia, um cabaço falando português, claro, ingênuo de tudo, né, imaturo sob o ponto de vista profissional, deixei justamente para esse momento para perguntar quanto eu ia ganhar. Porque na minha cabeça, o escritório era pomposo, madeira de lei em tudo quanto é lugar. A sensação que eu tinha é que eu estava dentro do tribunal. Era fantástico, você via aqueles advogados todos muito bem vestidos. Eu falava, nossa, eu vou fazer parte dessa equipe, caramba, como Deus é bom comigo. E aí eu perguntei para essa advogada, doutora, quanto eu vou ganhar? E a resposta dela foi R$900. Lembra que naquela época a minha faculdade custava R$800 a mensalidade. Eu ganhava uns 600 e alguma coisinha, um pouquinho menos, com os 2 estágios. E ela me ofereceu 900. Aí eu falei assim, deixa eu entender. São R$900 e mais vale transporte e vale alimentação. Na época ainda tinha o passe, aquele de papel que a gente destacava, recebia uma cartela. Não sei se a maioria dos que estão aqui me ouvindo não vão saber o que eu estou dizendo. E aí eu falei, ela falou, não, é R$900. Eu falei, tá, então R$900 e mais o ticket alimentação. Na época era isso. Era ticket alimentação, que era também outro cartãozinho de papel que tinha um valor nele incutido e a gente pagava. Não, é R$900. Então, tá bom. Então, eu tenho R$900 e mais o honorário de sucumbência. Ela falou, não, doutor, são R$900. Eu falei, olha, eu passei por todo esse processo seletivo e vocês estão me oferecendo uma vaga para ganhar R$900.
Ela falou, mas aqui você tem chance de crescer. Eu falei, olha, na minha cabeça passava a seguinte situação, eu preciso sustentar minha mãe e minha irmã. Não tinha mulher, não tinha filha ainda, e eu só precisava sustentar minha mãe e minha irmã. E aí eu falava, com 900 conto eu não faço nada. Eu falei, não vai dar. Eu peguei um papel, juro por tudo que é mais sagrado na minha vida, hoje que são minhas filhas, ô Clê. Eu peguei um papelzinho na mesa de reunião, um lápis, daqueles Faber-Castell preto, básico, e escrevi, R$ 2.500. Virei o papel para ela e falei, esse aqui é meu preço. Por menos do que isso eu não venho. Aí ela falou assim, mas o senhor foi o único aprovado no nosso processo seletivo. Eu falei, então, esse problema é seu, ele não é meu. Eu fiz a minha parte. Estou convicto da minha capacidade e vocês mesmos a avaliaram. Por menos de 2,5 eu não venho. Aí ela disse assim, doutor, o senhor não está entendendo. A gente tem aqui não sei quantos advogados. Se a gente for pagar 2,5 para todo mundo, porque eu vou ter que pagar todo mundo por igual, a gente quebra o escritório. Eu falei, esse é mais um problema que não é meu. Vocês não vão pagar R$ 2.500? Ela falou, não. Eu falei, então tá bom. Segue sua busca por um profissional, eu tô indo embora. Puto, me desculpe a expressão, Clay. Mas não tem outra para definir o que eu senti naquele momento, não com ela, não com o escritório, mas comigo, por ter deixado para fazer essa pergunta naquele exato instante. E aí, naquele dia, a minha vida mudou. Isso, essa parte do histórico daí para frente está no e-book. Eu me encontrei com um grande amigo meu de infância, de mais de 35 anos, que foi meu sócio durante 10 anos no escritório, e ele tinha uma coisa que eu não tinha, dinheiro. E eu tinha uma coisa que ele não tinha, conhecimento técnico, porque ele nunca estagiou. Durante toda a faculdade ele teve que fazer outra coisa, não pôde se dedicar ao estudo do direito, então, portanto, ele não tinha nenhuma experiência prática. O que ele tinha era conhecimento teórico, e olhe lá. E ele tinha consciência disso, e eu também. Eu sabia que eu era duro, mas tinha conteúdo, e ele sabia que não tinha conteúdo, mas tinha uma graninha mais folgada do que eu. Então, foi aí que surgiu o nosso primeiro escritório. Eu duvido você imaginar qual foi o primeiro honorário que eu recebi. Adivinha qual foi o primeiro valor que eu cobrei de honorários? Assinando uma petição, na época, evidentemente, processos físicos, como advogado, a resposta é R$ 2.500. Eu fiz um divórcio consensual, na época não existia divórcio extrajudicial, era tudo feito por meio de homologação em juiz. Você passou por isso, você sabe como é que era. A gente tinha que ir para o fórum, tinha que ir com as testemunhas, o juiz chamava todo mundo para ouvir. Eu tinha feito isso a rodo na Procuradoria de Assistência Judiciária, que era o braço da Defensoria Pública que existia antes desse órgão ser criado. Então eu sabia como lidar com o juiz, eu tinha traquejo com audiência, eu não tinha dificuldade de me comunicar, nunca tive. Talvez seja por isso que eu tenha assumido a docência. Mas o que me deixou orgulhoso foi falar assim, caramba, meu, ganhei R$ 2.500 num processo, e aí os que estão me ouvindo já façam as eventuais pontuais considerações. Quem não pensou nisso? Puta, eu ganhei 2,5 pau num processo, se eu fizer 5 divórcios por mês, eu vou ganhar 12,5 conto por mês. Se eu fizer 10, esquece, galera. Isso não vai acontecer. Não vai ser assim que a sua carreira vai dar certo. E aí, agora sim, feita essa introdução e vocês conhecendo um pouquinho mais da minha base, talvez até se familiarizado com algum ponto da história, eu consigo dizer para vocês 3 coisas que você não pode fazer sob pena da sua carreira dar errado. Eu vou deixar o que na minha concepção é mais importante por último, tá? Por último. Eu vou começar por aquilo que me parece ser mais importante para efeito de preâmbulo. Eu nunca estudei outra área do direito. Eu sempre tive medo, eu acho que a palavra adequada é essa, do direito penal. Eu nunca tive facilidade para lidar com pessoas que praticaram crimes. Não sei fazer isso. Não gosto do ambiente de delegacia. Não gosto do juízo penal. Não tenho nenhuma vocação para lidar com penal. A trabalhista me causa aversão. Acho que a palavra adequada é essa. Nada contra quem é advogado trabalhista. Eu já precisei de advogado trabalhista. Eu tenho amigos trabalhistas. Mas eu não sei fazer. Eu não gosto. Eu não sei lidar com o direito do trabalho. Eu não tenho familiaridade com a CLT. Não é uma área que me causa satisfação pessoal. Eu não lido com isso com desejo. Então eu não faço. E aí eu pensei, no auge da minha capacidade, o que de fato eu gosto de fazer? Bom, eu estudava processo civil e direito civil com o pé nas costas. Sempre foi a faculdade inteira.
professor falava para mim, lá na faculdade, a professora Lívia, foi minha professora de primeiro semestre, em Direito Civil, e ela falava sobre bens, capacidade civil, fato jurídico, ato jurídico, e aquilo entrava na minha cabeça com facilidade, eu não tinha nenhuma dificuldade de entender aquilo, mas eu tinha uma puta de uma dificuldade de entender o direito penal, de entender o direito do trabalho, de entender outros ramos com os quais eu não tenho familiaridade. E aí eu falei assim, bom, eu sou civilista, e eu incorporei isso. Falei, eu sou civilista, eu vou lidar com o direito civil e vou aplicar o direito civil com o processo civil. Eu entendo os dois, então é isso que eu vou fazer. E aí, óbvio, o direito civil, naquela época, de modo amplo, em todas as suas searas, na parte geral, nas obrigações, nos contratos em espécie, na responsabilidade civil, nos direitos reais, no direito de família, que é a minha paixão, e no direito das sucessões, que é meu carro-chefe no escritório. Era nisso que eu pensava, ou com isso que eu pensava em trabalhar. Então, a primeira coisa, Clê, e eu não sei qual é a sua opinião a respeito disso, a gente não teve chance de conversar ainda a respeito desse assunto, mas a primeira coisa que eu recomendo aos nossos colegas, que pode evitar que você fracasse na advocacia, é escolher a área de atuação. Você precisa focar o seu olhar num determinado segmento. Não há mais espaço, sobretudo diante da iminência. Aliás, eu não vou nem falar em iminência, eu vou me autocorrigir. Diante da realidade que a gente vivencia hoje, da inteligência artificial aplicada a rodo no direito, eu parto do pressuposto de que a advocacia generalista está fadada à ruína. Não dá para você ser bom em várias áreas. E quem diz isso não sou eu, tá? Esses são estudos científicos que dizem que, inclusive na engenharia, na psicologia, na medicina, você não vê um cara operando um cérebro à noite, na condição de neurocirurgião, e no dia seguinte operando o estômago. Ou o cara é neurocirurgião, ou ele é neurocirurgião. Ou ele é um cirurgião gástrico, ou ele é um profissional da otorrinolaringologia, não importa, mas ele está segmentado numa determinada linha. E isso o torna excelente. Não há espaço, Clê, para advocacia mediana. Os advogados que desejarem trabalhar em nível superficial precisam refletir e pensar um pouco melhor. Hoje em dia, a especificidade numa área de atuação é que vai te tornar um profissional desejado. Olha só que provocação interessante que eu vou fazer. Se você hoje, Clê, eu vou fazer a pergunta para você que eu estou aqui interagindo contigo. Se você hoje precisasse, ou até por questões, eu diria, pessoais, quisesse fazer uma cirurgia plástica, qual seria o primeiro nome que chegaria à tua cabeça, assim, de bate-pronto? É o Ivo, mas ele já faleceu, né? Ivo Pitangui. Mesmo tendo falecido, perceba que quase que de modo inconsciente, ele tatuou o nome dele, a ideia, a hashtag, trabalhando com uma linha mais moderna, de cirurgia plástica. Todo mundo fala, cirurgia plástica, referência a Ivo Pitangui. Óbvio, existem outros profissionais tão bons quanto ele, inclusive com técnicas mais apuradas, porque ele, enfim, atuou num momento diferente do que nós estamos agora, mas ele se tornou um profissional desejado. Pode até ser que muita gente não tivesse acesso a ele por questões financeiras, mas todo mundo que podia pagar o preço dos honorários dele, pagava, porque ele criou o seu nome em torno disso. E quando eu digo isso, galera, é isso que vocês têm que fazer. Se tornarem um profissional de referência na área em que escolherem atuar. Não precisa ser egocêntrico em tamanho família, ao ponto de falar assim, puta, mas quanto tempo vai demorar para eu me tornar referência no país? Não precisa disso. Não sei de onde vocês estão me assistindo agora, mas acredito que uma boa parte das pessoas que me assistem não me conheciam. Isso tem diferença ou tem importância? É evidente que sim. Na medida em que as coisas vão acontecendo, o seu nome vai se tornando desejado em mais ambientes. Você vai fixando um alfinetinho no seu mapa profissional. A cada momento em que você cruza uma fronteira, você vai marcando o seu nome e deixando a sua marca ali.
devidamente incrustada numa determinada área de atuação. Então, por exemplo, eu já tive muitos clientes no meu escritório, muitos, mas uma boa leva, que eu chego no escritório, eu tenho uma enquetezinha, que é um estudo profissional que a gente faz no escritório. Como é que você chegou até mim? Hoje em dia, eu diria para você que 60%, 70% da minha clientela ou é indicação de aluno ou está algum aluno que pela minha sala de aula já passou ligado. Mas essa outra parte dos 30%, 40% são pessoas que linkaram o meu nome numa pesquisa feita, por exemplo, pelo Google a alguma área de atuação. Por exemplo, o que eu faço muito, como eu já disse, inventários. O que eu faço muito, planejamento sucessório. Então, se um cliente está numa conversa de boteco, puta, eu preciso de um advogado de planejamento sucessório, coloca no Google, teu nome está lá. Então, isso precisa ser trabalhado. Só para vocês terem uma ideia, assim que eu saí da graduação, ainda morava com a minha mãe, não era casado, enfim, e estava ali naquela fase inicial da advocacia no escritório junto com o meu sócio, eu sempre fui muito proativo. Eu nunca esperei as coisas acontecerem. Eu sempre fui atrás de resultados. Eu jamais fiquei aqui cruzado em casa. Será que amanhã eu vou ter um cliente? Eu vou atrás disso. E aí, eu me recordo como se hoje fosse. Minha mãe falava para mim, filho, você não para quieto. Eu falo, mãe, não dá para parar. Se eu parar, outros passam na minha frente. A gente recebia, na casa onde morávamos, num bairro aqui próximo da minha casa, no Carrão, tinha um jornalzinho de bairro lá, que jogavam dentro da garagem. Não sei se você lembra disso, hoje em dia não tem mais, mas jogavam dentro da garagem. E aí eu via lá um monte de artigozinhos, bobeirinhas publicadas. E aí, num determinado dia, eu peguei o telefone do jornalzinho de bairro, e liguei lá e falei assim, tudo bem? Tudo. Meu nome é Carlos Eduardo Andrade Maia, eu sou advogado, e eu tô vendo que vocês não têm aqui uma coluna sobre coisas do dia a dia, sobre direito civil, direito do consumidor, enfim. Não seria interessante para vocês fazerem ou disponibilizarem um canal como esse para as pessoas aqui do bairro poderem ler um conteúdo de qualidade, não sei o que lá? O cara falou assim, olha a resposta dele, ele falou assim, olha, eu não tenho como pagar nada. Eu falei assim, eu não quero dinheiro. Eu quero o meu nome circulando. O senhor me dá esse espaço? Ele falou, claro. Fizemos lá o que tinha que ser feito e eu comecei a escrever. Eu estou falando com... Olha, eu tinha talvez 4 ou 5 meses de carteira de ordem. Olha isso. E já estava escrevendo artigos. Não porque eu merecia mais do que o meu colega do lado, mas porque eu era ativo. Eu jamais fiquei inerte esperando as coisas acontecerem. Eu sempre fui para cima, eu sempre fui aguerrido, sempre fui empolgado na conquista de espaço e de cliente. E aí, evidentemente, as coisas começaram a melhorar e melhorar muito. Apareciam muitos clientes no escritório, teve uma época, e daqui a pouco eu vou fazer uma interação com outro tema, teve uma época, eu falei, que eu literalmente não tinha, como é que eu posso dizer, clientes no escritório. Vamos dizer assim que vai ficar mais fácil. O telefone tocava, o interfone tocava, as pessoas subiam ao teu escritório, mas era para falar sobre trabalho. E eu nunca, com todas as letras em Arial 14, tudo maiúsculo, fiz nada na trabalhista, porque eu não sei. Eu jamais advoguei por dinheiro. Eu sempre utilizei a minha intelectualidade como ferramenta para prestar um bom serviço e, por isso, como consequência, ser remunerado. Então, eu nunca cheguei em casa e falei assim, putz, hoje eu trabalhei para ganhar dinheiro. Eu trabalho para conquistar resultados para os meus clientes, para aqueles que confiam a mim, o que de mais importante tem. E o dinheiro é só uma consequência de um trabalho bem feito. Então, mesmo que eu tivesse financeiramente desguarnecido, eu jamais aceitei um processo para pagar a conta. Eu não tenho direito de fazer isso. Isso sempre pairou muito claramente pela minha cabeça. Então, eu falava assim, putz, eu tô na merda financeiramente, tô quebrado, mas eu não posso fazer esse habeas corpus para esse cliente, cobrando 2, 3 contos, que me tiraria da lama, porque eu não sei fazer um habeas corpus. E se eu piorar a vida desse cara de ficar preso por minha causa? Esse cliente tem um monte de crédito trabalhista para receber, ele tem um monte de direito violado, mas eu não sei defender esses direitos. Então eu permanecia na penumbra, mas fiel ao meu propósito, de ser um advogado civilista. E essa, portanto, Clê, para a gente finalizar essa etapa, e eu já ir para os finalmente, é a minha primeira dica para você evitar o fracasso.
Quando, efetivamente, a inteligência artificial for incutida de modo mais massificado na advocacia, advogado generalista acabou. Esses dias eu recebi uma mensagem, eu não vou citar nomes aqui por uma questão óbvia, né? Num grupo qualquer, em que as pessoas dizem, olha, eu estou precisando de um advogado de direito de família, mas ele tem que ser barato. E você não sabe quanto me deu de prazer ler um comentário que fizeram nesse grupo de um colega dizendo o seguinte: procure qualquer advogado, vírgula, menos o Maia. Porque no meu escritório existe um protocolo, todo um processo por meio do qual o cliente é atendido e ele começa com uma consulta. E aí eu vou começar a falar sobre uma segunda etapa e a gente finaliza com a parte financeira. Qual é a segunda etapa, Clê? Tem advogados que talvez não tenham se dado conta do, como é que eu posso dizer a vocês, da pompa que gravita em torno da advocacia. Eu me divorciei muito cedo da ideia de me tornar um magistrado. Por quê? Porque eu fiz o divórcio por R$2.500, aí fiz outra coisa, fiz um inventário bacana, comecei a ter prazer. Eu voltava para casa feliz, e falava, puta que legal, fui com audiência, fiz isso, o cliente, caramba, ele me abraçou, ele ficou feliz. Eu falei, eu me encontrei, é isso que eu quero. E aí eu voltei lá atrás, em 98, quando eu entrei no escritório de advocacia, ainda como office boy, e falava, e pensava, dá para ter um golfe, agora eu entendi. Como é que você faz para conquistar patrimônio exercendo aquilo que te dá prazer? Tem advogado que não se deu conta disso ainda. Eu vejo, às vezes, alunos que passaram pela minha sala de aula, e eu, de certa forma, embora lamente isso, deixo eles passarem pelo processo de evolução sem ficar chacoalhando demais para não parecer chato, afinal de contas não são meus filhos, e eu não tenho obrigação de os educar, mas eu vejo alguns advogados, sobretudo meninos, que vão para a balada, a primeira coisa que o cara faz é tirar uma foto de camiseta regata para mostrar a musculatura pomposa, com uma garrafa de cerveja na mão, 3 horas da manhã. Óbvio que não agora nessa fase de pandemia, porque isso hoje em dia é impossível, né? Mas aí no final de semana, o cara se mostra na praia de sunguinha. Aí no outro final de semana, aí vamos mudar um pouco o exemplo agora, tá a menina deitada na praia, na piscina, enfim, tirando uma foto com a bunda para cima. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não dá para você fazer isso, mas é engraçado. É que ninguém diz isso para um juiz, porque não precisa. Cuidado com as feministas, hein, Maia? Não estou dizendo que isso está certo ou que está errado. O que eu estou dizendo é que ninguém diz isso para um juiz porque falando de não questão precisa. de postura. De modo geral. Profissional. Postura. Não está errado você tirar foto, mostrar seu corpo, dançar. Não, eu concordo faz com o que você. você quiser. Tem o seu momento. Mas a questão é, precisa postar isso? Sabe o que o advogado recém-formado não se deu conta ainda? E eu falo isso porque eu passei por isso, tá? Tá certo que na minha época a gente tinha, quando muito, um Orkut vagabundo que não servia para nada. Hoje em dia é diferente. Eu percebo hoje a molecada meio despreocupada com esse tipo de coisa. E eles não estão se dando conta de que os clientes estão vendo isso. Aí eu fico imaginando, se você é uma advogada bonita, toda pomposa, aí você tá fazendo o divórcio de um cara que também é boa pinta, e aí tá postando uma foto, uma advogada postando uma foto de biquininho, não tenho nada contra isso, eu acho lindo, inclusive, mas passou a fase. Você podia fazer isso enquanto você era bacharel, enquanto você estava ali tentando. Depois que você se tornou advogado, porque você prestou a OAB e está imbuído da beca da advocacia, você envolve teu pescoço com o torsal da advocacia, você precisa mudar um pouco da sua postura, a fim de que você não se torne um profissional malquisto. Olha que pior, não é nem você falar assim, esse aí não tem condições de pagar, esse aí não. Você se transforma num blogueiro. Nada contra quem é blogueiro, mas cada um na tua área.
Não dá. Eu tenho muitos amigos juízes, como eu falo isso para vocês. Eu acho até que em alguns pontos o juiz acaba exagerando. Porque o juiz não posta uma foto com amigos, não tenho nada contra. Se postar uma foto com seus amigos, se você postar uma foto. Por exemplo, eu sou fanático por carros. Eu gosto de carro. Então, uma vez ou outra, eu posto uma coisa de um carro. Mas se você analisar o meu perfil social, sobretudo o Instagram, que é o que eu uso mais, aliás, já anotem aí, galera, @CEAMaia. Me adicionem lá que depois eu vou falar o finalzinho, um recado. Se você analisar isso, 80% das minhas fotos são as viagens que eu faço com a minha família, que é o que eu tenho de mais importante. Nada melhor do que um Maia, eu vou advogado. colocar aqui o seu Instagram. Vou colocar aqui para todo mundo. C, A C, Maia. isso, CEAMaia. Isso, coloca aí, por favor, que o pessoal vai me seguindo aí. Então é assim, essa dica, de certa forma, é bem simples, mas é uma mudança de postura. Não dá para você ficar postando foto, sobretudo, eu estou falando do biquíni, da roupa de baixo, vamos dizer assim, só para ser mais impactante, mas eu acho que o que de fato gera asco é o advogado postar uma foto na balada com uma garrafa de cerveja, mandando cachaça para dentro. Não combina, galera. Eu tenho uma série de clientes que elogiam, falam assim, nossa, doutor, eu entendi seu Instagram, é legal, né? O senhor tem 2 filhas lindas. Eu falo, cara, eu sei o que você passa, porque eu vivo isso. Entende o ponto? Eu sei o que é ter uma criança perto, eu sei qual é a falta que faz uma criança, eu sei o que é lidar com uma escola, eu sei o que é lidar com um plano de saúde, eu vivo isso tudo. Então a experiência, evidentemente, do tempo vai fazendo com que a gente ganhe um know-how que permite que a gente divida a experiência com o cliente. E isso, evidentemente, faz bem. Mudando paradoxalmente o ponto, faça coisas que te tragam clientes, que tenham o perfil que você deseja alcançar. Por exemplo, frequente ambientes onde há clientes em potencial. E todo lugar há cliente potencial. A minha mulher dá risada, ela fala assim, nossa, eu demoro 3 dias para falar que eu sou advogada. E eu não demoro 10 segundos. Nem que eu tenha que utilizar uma estupidez. Hoje, por exemplo, eu fui comprar umas lâmpadas de LED aqui para casa. Aí o cara falou assim mesmo, mas você veio aqui semana passada para comprar a lâmpada de LED. O que aconteceu? Eu falei, cara, eu sou advogado. Eu não entendo nada de eletricidade. Então eu fui instalar e queimei a LED. Eu já disse para o cara que eu sou advogado, que é o que me interessa. Então eu faço questão de, em cada local por onde eu passo, eu ir deixando a minha marca. E aí eu já disparo o meu cartão virtual, o cara já entra na minha rede social, já vê quem eu sou, conhece um pouco da minha história e fica com a minha marca marcada em sua cabeça, a fim de que se um dia ele precisar, ele saiba quem procurar. A terceira e última dica, para você evitar o fracasso, está ligada ao aspecto financeiro. Está aí o tendão de Aquiles de todo advogado iniciante. Quanto cobrar, por que cobrar, de que forma cobrar, não tenho coragem de cobrar, já cansei de ouvir isso. E eu tenho algumas histórias fantásticas para contar, eu vou contar 2, e a gente encerra aqui para vocês entenderem o que é isso. Eu, durante muito tempo, comprei, aqui no Tatuapé, pertinho de casa e do escritório, camisas numa mesma camisaria. E eu todo mês, é exagero, mas sei lá, quando as coisas melhoraram, né? Eu a cada 2 meses passava lá e pegava 2, 3 camisas. E tinha uma leva de camisas, todas dessa marca. Por que eu comprava lá? Por 2 motivos. Porque era uma loja de camisas, então era uma loja especializada, tinha um atendimento fantástico e um produto de qualidade boa num preço acessível. Então a conta para mim fechava. Eu ia lá, comprava 2, 3. Toda hora passava por lá. As pessoas me chamavam pelo nome. Num determinado dia, eu cheguei nessa loja e a dona da loja, que era uma senhorinha que já devia ter os seus 80, 75 anos, enfim, chorava no cantinho da loja. Eu não vou citar o nome dela, evidentemente. Aí cheguei até ela e falei, dona fulana, o que está acontecendo? Ela falou, ai, doutor, o senhor não está sentindo falta de nada? E eu olhava para a loja assim, e eu sempre fui muito brincalhão, né, sobretudo com as pessoas mais velhas, para fazê-las rir. E falava assim, a senhora vendeu aquela gravata azul? Ela falou, não, não é disso, doutor, que eu estou falando. É o meu marido, ele se foi. Aí na minha cabeça, rapidamente falou, opa, aqui tem um inventário. Óbvio que eu não falei isso para ela, mas instantaneamente eu pensei. E não tenho vergonha de falar isso, não.
Ela falou assim, doutora, ele se foi. Eu falei, mas faz tempo. Ela falou, faz um mês e pouquinho, porque da última vez que eu tinha ido comprar camisa, eu o tinha encontrado lá. E ela me disse, doutor, a gente podia conversar um pouco? Eu precisava tanto de uma orientação. Eu, claro, mas é óbvio, eu tô aqui para isso. Só tem um detalhe. Ela falou, qual é? Eu falei assim, a conversa com o Dr. Maia tem um nome específico, ela se chama consulta e custa tanto a hora. Ela olhou para mim e falou assim, o senhor vai me cobrar consulta? E a resposta que eu dei a ela de maneira objetiva e clara foi, a senhora nunca me deu uma camisa. Qual que é a dificuldade de você fazer isso? Como o nosso trabalho é intelectual, as pessoas tendem a conversar com a gente no diminutivo. Posso fazer uma perguntinha? É rapidinho. De fato, uma pergunta pode ser rápida. Eu posso perguntar para você: quais são os bens que se comunicam no regime da comunhão parcial? A pergunta é objetiva. Carrega nas costas 8 palavras. E a resposta? Quanto tempo demora? Quanto eu tive que estudar ao longo de anos para poder te dar essa resposta de bate-pronto? Como o nosso trabalho não é braçal, ele é intelectual, as pessoas acreditam, sabe se dá com base em qual ideia, que a gente tem a obrigação de sair difundindo informação de graça. Ninguém vai para um churrasco e pede para um familiar dentista, dá uma olhadinha aqui, estou com a cara, estou com a dor, que você pode verificar. Ninguém vai num churrasco e pede para um familiar que é massagista e fala assim, faz uma massagem aqui que eu estou com a coluna travada. Ninguém vai num churrasco e fala, meu cabelo está meio comprido, você pode cortar aqui, é rapidinho. Por que para nós tem que ser assim? Me tira uma dúvida, paga. O que há de errado nisso? Aliás, se a gente for analisar de maneira mais grosseira, eu nada mais faço do que cumprir o código de ética, que me impede, aliás, não impede só a mim e a você, Clay, mas a todos os advogados de trabalhar de graça. A gente não pode fazer isso, porque inclusive é infração ética, que nos torna sujeito passivo de uma punição proveniente de um processo ético disciplinar. Eu sempre recomendo o seguinte, não sabe quanto cobrar? Não hesite, cobre o piso da tabela. Se você tiver que viver do piso da tabela da ordem para o resto da vida, você não vai prosperar profissionalmente. Os pisos, literalmente, estabelecem as ninharias abaixo das quais a gente não pode trabalhar. Hoje em dia, Clay, tem gente que vai no meu escritório e eu cobro, e eu não tenho a menor dificuldade de falar isso para vocês, até porque a meta é essa. Eu cobro por divórcios, tem vezes, dependendo do patrimônio, evidentemente, 100, 200, 250 mil reais, sem a menor dificuldade. Mas eu não tenho condições de pagar, não tem problema. Procure outra. Se o que você quer é preço, eu tenho certeza que você vai achar advogados mais baratos. Mas eu não vou te dar preço, porque o que eu tenho é qualidade e o que eu cobro é proporcional àquilo que eu entrego. Então eu me tornei, obviamente isso foi um trabalho árduo, massivo, cansativo e até, de certa forma, bastante exaustivo, um profissional desejado. As pessoas começam a enxergar você como um profissional que vai entregar o resultado. Se elas vão ter condições de te pagar, não sei. Um outro caso bem interessante, e esse é bem legal, eu sempre abasteci o carro num posto de combustível aqui no Tatuapé. Esse posto fechou. E num determinado dia, um dos frentistas chegou até mim e falou assim, doutor Maia, tudo bem? Tudo. O dono, o chefe, quer falar com você. Ele quer falar comigo? Sim. E ele tá aí? Tá. Falei, tá bom, chama ele. Aí ele veio até o carro, não tinha pandemia, ninguém tava de máscara. Doutor Maia, tudo bem? Os meninos falam muito bem do senhor aqui. Pois não, que eu posso te ajudar? Eu queria bater um papo com o senhor. Falei, tá bom. Vamos fazer o seguinte, deixa ele terminar de encher o tanque do carro. Terminei de encher o tanque. Peguei o cartão, paguei o combustível. Eu falei, eu vou tirar o carro aqui da pista e vou encostar o carro no elevador de troca de óleo, enfim, num cantinho mais afastado para não atrapalhar a circulação aqui. Ele, pois não, doutor. Guardei o carro. Então vamos lá no meu escritório. Eu falei, só um minuto. Ele falou, pois não? Eu falei assim, a conversa dentro do meu escritório se chama consulta. E eu não converso de graça. Não, mas é rapidinho, vamos bater um papo. Eu não converso de graça. Mas, doutor, é rapidinho. Tá bom.
Quando o senhor quiser ter essa conversa, que o senhor diz que é rapidinha, o senhor me paga. Se o senhor não tem dinheiro agora, não tem problema. Quando tiver, o senhor me liga. Aí eu vou ir até aqui. Ele falou, mas doutor, é só para conversar. Eu falei, eu quase falei o nome dele agora. Eu falei, cliente, o senhor nunca me deu 1 litro de combustível. 1 litro. E eu nem ousaria te pedir, porque eu sei que é daí que o senhor tira o sustento da sua família. E é da minha intelectualidade que eu tiro o sustento da minha. Então respeite isso. Eu não advogo de graça. Ponto. Óbvio que ele ficou assustado com a minha forma de lidar. E aí ele acabou pagando a consulta. Eu bati um papo com ele, fiz todo o trabalho que ele precisava, entreguei o resultado que ele esperava. E o interessante nesse caso é que eu litiguei no sentido figurado, porque não chegou a ser um processo, mas no ambiente administrativo eu tive que defender os interesses dele contra uma outra figura. E hoje eu sou advogado dessa outra parte, que é uma grande empresa aqui do Tatuapé. Sou advogado deles porque a maneira como eu conduzi as coisas foi tão respeitosa que eles me disseram, eu quero você do meu lado. E aí só disse a eles uma coisa, eu falei, olha, não, jamais posso advogar para vocês contra o meu cliente. Mas eu não tenho problema nenhum, porque não é infração ética, de advogar para vocês contra quaisquer outras pessoas com as quais você tenha problema. Ele falou, ótimo, é exatamente o que eu esperava ouvir. Então ele se tornou cliente do escritório também. E aí, Clay, como é que eu quero finalizar isso? A precificação dos honorários é, eu diria, o tendão de Aquiles do advogado recém-formado. Ele não sabe cobrar, não tem expectativa, não tem margem. Eu brinco dizendo que o que mudou a minha vida foi uma prostituta, porque num determinado dia, lá no começo da carreira, nos primeiros 6 meses de escritório, 8 anos, apareceu um sujeito lá com uma prostituta, e ele e ela queriam legalizar uma casa de entretenimento que eles tinham no Tatuapé. Nem sei se isso existe ainda, mas o fato é que eles queriam legalizar aquilo lá, e eles disseram que tinha. E aí eu e o meu sócio conversamos com esse cara na ânsia de captar o cliente, a gente derramou um montão de informação, respondeu a todas as perguntas de bate-pronto, falou o que o cliente queria ouvir, e achava que com isso a gente ia conquistar o cliente. Até que ele simplesmente se levantou, bateu nas minhas costas, deixando aquele cheiro horrível dentro do escritório, junto com aquela moça. Os dois saíram. E não voltaram nunca mais. E aí eu olhei para ele, ele olhou para mim, a gente se comunicou intelectualmente muito fácil, e eu falei, cara, isso não está certo, nós estamos dando informação de graça, nós não vamos ficar ricos nunca. Vamos mudar esse segmento? Vamos. E aquele dia a gente foi tomar um negócio, eu não tomo cerveja, a gente foi tomar uma bobeira qualquer, num boteco qualquer, e naquele dia em diante a gente passou a cobrar consulta. Então, durante alguns, sei lá, 6 meses, 8 meses, eu atendi de graça. E quando eu comecei a cobrar consulta, a sensação que eu tive é de que isso ia afastar os clientes. Porque o meu escritório ficava numa avenida movimentada, o primeiro escritório, e tinha uma placa gigante, então as pessoas passavam e viam lá, advogado, advogado, advogado. O cara tá com problema na cabeça. E viu lá a placa, vou entrar. Tocava o interfone. Até esse dia, as pessoas subiam, sugavam informações e iam embora sem me dar um centavo. Aí, depois desse dia, as pessoas começaram a tocar o interfone e eu mudei a postura. Olha, quer conversar com o advogado? Sim, ele está aqui. O valor da consulta era R$50. O primeiro valor era R$50. Não lembro se era abaixo ou acima do Tribunal de Ética da época, mas era R$50. E aí, tem que pagar? Sim, tem que pagar. Tá bom, outra hora eu volto. E aí o que eu percebi? Que eu tinha uma série infinita de curiosos que se convertia 10% em clientes. Depois que eu passei a adotar essa postura, eu passei a ter muito menos clientes, especuladores, que tocavam interfone, mas a taxa de conversão aumentou significativamente. Então o cara pensava assim, já paguei a consulta, eu vou ter que contratar esse cara. E aí, o divisor de águas era, se ele me entregar segurança, se ele me passar o que eu preciso, souber o que está fazendo, e literalmente, com convicção, me der as respostas que eu espero escutar, sem mentir, eu vou assinar com esse cara. E foi aí que, numa postura absolutamente avessa, eu comecei a enxergar um resultado diferente daquele que eu imaginava. Eu achava que cobrando eu ia distanciar os clientes. E o reflexo foi justamente o contrário. Clê, olha só que interessante, como isso é subconsciente.
Seu celular quebra. Seu celular quebrou. Deu algum problema. Você levou na assistência técnica, não tem reparo. Aí você vai numa loja para comprar um outro celular. Tem 10 modelos. O mais baratinho custa 1.000, os intermediários custam 3, os mais caros custam 8, 7, 6. Qual é o que você quer? Você fala assim, putz, eu quero o de 8. Eu queria ter esse. Mas talvez você tenha que se contentar com o de 2, porque você não tem condições de comprar o mais caro. Talvez você até não precise se contentar com o de 2. Se você consiga comprar o intermediário, mas subconscientemente o teu desejo é o mais caro. O advogado que cobra mais, subconscientemente, desperta na cabeça do cliente a seguinte ideia. Por que esse cara cobra esse valor? Eu não sou. Escuta o que eu vou dizer e me plageiem. Eu estou autorizando expressamente vocês a utilizarem o que eu vou dizer agora. Eu não sou um profissional caro. Eu tenho os honorários altos. Caro é aquilo que não vale o que é entregue. Aos olhos de alguns, pode ser que o meu valor seja alto. Aos olhos de outros, ninharia. Eu me lembro de uma passagem no escritório que eu cobrei de um cliente R$45.000 para fazer uma ação, iniciais, sempre da petição inicial até a sentença, e ele pegou o celular, mandou uma mensagem pelo WhatsApp para a secretária, faz uma TED aí na conta do advogado, por favor. Pagou à vista. Sabe o que passou na minha cabeça? Eu imagino que a maioria deve ter pensado assim, nossa, mano, podia ter cobrado mais. Isso nunca, jamais passou pela minha cabeça. Sabe por quê, Cleio? Porque eu nunca cobrei honorários levando em consideração o que o cliente pode me pagar. A gente jamais deve medir o cliente com a nossa régua. Esse direito não é nosso. Ver um cliente mal vestido, ou vestido de modo mais modesto, você tem a tendência de cobrar menos. Por quê? Porque você está levando em consideração o que ele supostamente pode ou não te pagar. Vem um cliente lá, bem vestido, trajando o Ricardo Almeida, utilizando um relógio de grife, enfim, um Montblanc. E aí você fala assim, puta, esse cara tem grana, eu vou cobrar lá em cima. Toda vez que você leva em consideração parâmetros outros que não sejam a tua capacidade técnica, o que você sabe sobre o assunto, o foro de tramitação do processo, o tempo provável de duração da ação, qual vai ser o tempo que você vai ter que dedicar para fazer o que tem que ser feito naquele caso. Se você levar em consideração a suposta capacidade financeira do cliente ou a suposta fragilidade financeira dele, esteja certo, você sempre vai se equivocar. Então, quando o cliente, eu passo um orçamento e ele me paga à vista, por dentro eu penso assim, que bom que esse cliente tem uma condição financeira boa e tem condições de me contratar. Ponto. Se ele me pagou à vista, ótimo. Eu podia ter cobrado mais? Não, porque eu estimei os honorários de acordo com aquilo que, da minha concepção, eu merecia receber. E bom para ele que ele pode pagar à vista. Bom para ele que ele tem 45 pau sobrando no bolso. Isso não é problema meu, é dele. Já tive outros casos, Cleber, de eu passar para o cliente assim, ó, vou cobrar, por exemplo, R$100.000 para fazer um inventário. Doutor, posso te pagar em 10, parcela de 10? O que você vai dizer para o cliente numa situação dessa? Não? Imprime o contrato. Quem é que te paga uma parcela de 10 mil por mês hoje? Para um advogado? O cara paga para comprar a casa. E olhe lá, talvez compre um carro de luxo, um iate. Mas para o advogado, por um serviço, o que passa na minha cabeça é, caramba, olha o tanto de responsabilidade que eu carrego nas costas e mais do que isso, olha o grau de confiança que eu consegui passar para esse cliente ao ponto de ele me pagar 10 mil por mês. Eu jamais me coloquei no lugar do cliente. Esse direito não é meu. Já precisei de advogados na vida. Numa certa ocasião eu fui viajar para Bariloche, como dizem na prática, abrasileirado, e cancelaram 2 voos nossos, meu e da minha esposa, na época a gente não tinha filhos, e eu lembro que toda vez que eu pegava o processo para fazer pegava os
os papéis para fazer a ação, eu me estressava, a vontade que eu tinha de quebrar o computador. O que eu fiz? Tomei a decisão mais acertada. Contratei uma advogada para fazer a ação para mim. Não quero nem ler. Me avisa o dia da audiência. Se eu estou confiando em você, faça. É simples assim. Hoje eu tenho orgulho, Cle, de ter na minha base de clientes advogados, uma infinidade, porque advogado também se divorcia, advogado também perde familiar, advogado também tem filho para defender guarda, alimentos, convivência, enfim. Juízes, que também passam pelos mesmos problemas, promotores, delegados. Então eu tenho uma leva de profissionais do direito que quando sentam na minha cadeira, recebem de mim, quando são profissionais do direito, uma única e incisiva inferência. Eu não admito ingerência. Ponto. Você é juiz lá no seu gabinete. Aqui você é meu cliente. Você é parte. Você vai seguir aquilo que eu vou falar. Se não é que é assim, segue sua carreira. Segue sua vida. Ponto. Então, esse, de certa forma, Clê, endurecimento e amadurecimento que a gente vai com o tempo conquistando, fazem com que nós ascendamos profissionalmente e consigamos alçar voos mais altos. Então, para finalizar, e eu passar a régua, jamais subestime a sua capacidade técnica. Essa história de rapidinho, perguntinha, é bem facinho, esquece isso. Jamais atue de graça. Cobre os honorários que sejam correspondentes ao trabalho que você vai prestar. 2, toma cuidado com as mídias sociais. Cuidado para você não ser mal visto e não espantar clientes sem se dar conta dos motivos pelos quais isso está acontecendo. Então, tenha uma postura coerente com a profissão que você escolheu, porque ninguém te obrigou a ser advogado ou advogada, você elegeu esse caminho. Então, adote uma postura coerente com isso. E terceiro, seja bom numa área. Aliás, seja bom é pouco. Seja excelente numa área. Seja excelente naquilo que você se propõe a fazer. Porque talvez você consiga ser bom em trabalhista, ser bom em direito civil. Talvez em áreas que conversam um pouquinho mais, você consegue ser bom em trabalhista e bom em previdenciário. Mas ser excelente, na minha concepção, e eu posso estar errado, mas eu estou embasado cientificamente, você só vai ser excelente se você focar numa área específica. Então, eleja essa área, direcione o seu olhar para ela e faça o seu melhor. Porque aí, nesse caso, você vai se distanciar do fracasso. É isso que eu queria que vocês entendessem. Eu não estou aqui dividindo receitas para o sucesso, porque existem outras tantas. Eu vou dar só um exemplo para você entender. Eu tenho pavor de volume de trabalho. Em que sentido, Márcia diz? Essa história de, para mim, ter 5 prazos, 10 prazos para fazer num dia é inconcebível. Eu não sei lidar com isso. Eu costumo brincar e dizer que eu trabalho com alta costura. Eu lido com casos curva de rio, aqueles que ninguém quer. Puta, vai nesse cara aqui que ele resolve. Sabe aquele trabalho que ninguém quer fazer, você fala assim, só esse cara faz? É com isso que eu lido hoje. Foi assim que eu me especializei e foi esse o segmento que eu escolhi defender, que eu escolhi atuar, porque isso me traz prazer. Eu tenho amigos que ficaram ricos e que financeiramente estão bem trabalhando com massa. Tem lá um contrato assinado com a empresa A, com a empresa B, cada uma delas paga 200, 300 mil por mês. O cara coloca lá um monte de gente de recém-formação para trabalhar para ele, pagando 2, 3 mil reais de mão de obra, e ele tem lá 100 pau sobrando por mês sem tocar a mão num processo. Eu não sei trabalhar assim. Então você precisa enxergar qual é o teu perfil. Nada contra quem advoga para massa. Aliás, eu tenho um grande amigo que advoga nesse segmento, que está não só financeiramente bem, mas também familiarmente bem, patrimonialmente bem, porque tem grana, tem uma boa família, consegue lidar com isso. Eu não sei fazer isso, Cleber. O meu negócio é fazer um prazo por semana, mas para fazer o prazo. Se eu pegar um cliente por mês, eu nado de braçada. Esse é o tipo de advocacia que eu escolhi exercer. E é por isso que eu tenho os clientes que tenho hoje, que eu consegui alcançar esse resultado. Então, se vocês querem uma dica para alcançar o sucesso e não para evitar o fracasso, foquem no segmento que lhes traz prazer.
vá trabalhar, se você gosta de volume, se você é um cara hiperativo, gosta de fazer 5 prazos por dia, tudo naquela correria, eu não sei lidar com isso. Se eu tiver 3 passos para fazer no dia, eu já fico suando. Então, para mim não dá. O negócio é um só por semana e tá tudo maravilha. É isso, Clê. Eu agradeço muito a chance de poder contar um pouquinho da minha história aqui para vocês, de poder bater esse papo com vocês. E estou à disposição aí para as eventuais indagações. Só para eu finalizar aqui a minha exposição, agora no mês de setembro, eu vou literalmente eclodir esse curso que é a sequência do e-book, em que eu vou trabalhar aspectos que não são trabalhados na faculdade, que não são trabalhados em cursinho. Não vou falar nada de direito material, não vou explicar como é que faz um recurso especial, não vou dizer técnica de sustentação oral, como é que você faz uma audiência, nada disso. Eu vou explicar para você como é que você empreende como advogado. Como é que você faz a sua carreira prosperar empreendendo como advogado. Sabendo como cobrar, como organizar o seu escritório, como atender o cliente, que tipo de contato você tem que ter no pós-venda, como é que você vai tratar o cliente depois de ter assinado o contrato, porque aí está a maior falha do advogado. Ele falar, já assinou, está pagando 10 pau por mês? Quando tiver um prazo, eu ligo para o cliente. Perdeu. Perdeu o cliente. Essas coisas que não ensinam para a gente, eu vou dividir nesse curso, que é chamado de Advocacia 3Ds, que é ligada à ideia de você analisar de maneira tridimensional tudo que está acontecendo ao seu redor para você conquistar clientes, tratá-los bem e fazer com que eles se tornem um canal de comunicação do seu escritório para que a sua carreira seja alvo de sucesso em questão de tempo. Obrigado. Libera o microfone. Liberei agora. Gostei muito da explanação, né? Dividiu aqui com a gente algumas histórias eu já conhecia, né? Que eu participo, eu lhe acompanho, sou sua fã, né? Então, algumas coisas eu já conheço, mas é bom porque aqui é um público diferente, apesar que tem muitos advogados aqui nos assistindo, né? Então, aqui tem alguns comentários. Tem aqui vários advogados da OAB, do Tatuapé. Boa noite, querida doutora Cleissan, doutor Maia. Boa noite, doutor Wilson Rossi, presidente da Comissão de Direito Wilson. da Família da OAB Itaquera. Boa noite, doutora Cleissan e Maia. A Francilene Ferreira também, da Comissão de Direito de Família da OAB Tatuapé. Doutora Silvia. Boa. A Vilma Celeste de São Paulo está mandando um boa noite. Tem dias aqui, Maia, que nós temos pessoas. Teve aqui alguns dias, é porque assim, às vezes tem convidados, eu já tive convidado de Salvador, do Rio Grande do Sul, do Espírito Santo. Aqui é multi-interestadual. Multiterritorial. O nosso convidado de hoje é de São Paulo mesmo. Então, a doutora Silvia Hernandes Mendes colocou aqui. Boa noite, queridos. Doutora Cleissan e Maia, 2 queridos que muito me ensinam e me inspiram. Aí também o Alci Rocha colocou, boa noite, vou ganhar esse livro. Doutora Carla Esteves. O Cosmo Ferreira colocou, boa noite, grande mestre Cosmo Ferreira. Acho que ele deve te conhecer. Doutor Cosmo, grande Cosmo. Sim, conheço, claro. Esse nome é marcante, né? É um nome forte. A gente não tem muito aluno com o nome Cosmo, sem dúvida eu lembro dele. Doutora Francilene colocou, o nome do profissional faz diferença, torna referência. A Janice, boa noite. A Janete, boa noite. Doutor Erich de Andrés, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Tatuapé. Parabéns, meus 2 amigos, grandes mestres. A doutora Silvia Hernandes colocou aqui, Maia, de fato, nosso trabalho é árduo. Estudamos muito e, claro, temos que cobrar consulta para remunerar nosso tempo, esforço, custo do aprendizado. Mas confesso que no início foi bem difícil ter esta postura. E o que me ajudou a amadurecer isso foi passar a cobrar para reduzir quem eu atenderia, pois de graça todos querem.
ter consulta e tomam seu tempo. À medida que sabem que você cobra, assim como um médico, já reduz a busca, o que é bom. É um filtro. É um filtro. Reduz a busca para clientes com mais qualidade e não quantidade. Correto. Perfeito. A É isso mesmo, Janete, Silvinha. Janete Tereza do Rio Grande do Sul colocou que legal, direitos iguais. A Francilene Ferreira, advogada da Comissão de Direito de Família, colocou: sou ótima advogada. Ela está dizendo que ela é ótima. Com certeza ela é, Francilene, você é uma ótima advogada. Já está fazendo Legal. propaganda dela. Não, e eu posso te dizer uma coisa, você precisa acreditar nisso mesmo. Tá Você precisa certo. acreditar nisso. Tem alguns clientes que falam assim, doutor, quanto custa para fazer isso? Quem já foi meu aluno já ouviu isso insistentemente. Esse é um discurso pronto. Quanto custa para fazer isso? Nada. Absolutamente nada. Eu não sou custo. Ninguém gasta comigo. As pessoas investem em mim. Então eu sou um investimento. Você precisa investir para ter um resultado. Se você me É o enxerga que eu como custo, falo. levanta-te e anda-te. Levanta-te e anda-te. Como diziam na Bíblia, Na eu Bíblia, não tenho. Lázaro. Jesus Meu falou para ponto é Lázaro. muito simples. Sabe o que acontece, Clê? Quando eu passei pelas dificuldades que ilustrei aqui, quando meu pai faleceu durante a faculdade, eu tive poucas, conto nos dedos de uma das mãos, pessoas do meu lado que me ajudaram, inclusive financeiramente. Para estas, e tem um tio meu que me deu uma puta de uma força, esse seria um para quem eu advogaria de graça quantas vezes fossem necessárias. Porque quando eu precisei, ele estava lá do meu lado. Obviamente, minha mãe, enfim, mas o resto não é justo. Porque quando eu precisei, não estavam lá. Por que agora eu tenho que fazer caridade? Por que eu tenho que dedicar o meu tempo para atender quem não vai me remunerar? E mais do que isso, perder a chance de estudar um pouquinho mais o caso dos clientes que já me contrataram e entregar a eles um resultado melhor. Não fecha a conta. Então eu dedico o meu tempo àqueles que me pagam. Simples assim. Eu sei que é meio grosseiro isso, né? É meio até Não, é meio para quem não me verdade. conhece, para quem não me conhece ainda, talvez isso soe exagero, e eu tenho noção do que eu estou falando. Mas é preciso, muitas vezes, um chacoalhão para você se dar conta. E talvez, quando essa mensagem vem de alguém que você não conhece, vem de fora, mas que passou pela mesma experiência, que goza da mesma capacidade técnica e que passou pelas mesmas mazelas da carreira, pode soar de um modo diferente. Faz um teste. Quem já está me ouvindo aqui e talvez não me conheça ainda, faça um teste. Passa a cobrar um pouquinho a mais do que você costumava cobrar e vê qual vai ser o resultado. A expectativa de que você vai perder cliente vai, em pouco tempo, como disse a doutora Silvia, se converter num filtro por meio do qual você vai afastar os clientes especuladores e vai trazer para perto de si apenas aqueles que de fato estão dispostos a investir em você e não gastar com advogado. Maia, Diga. realmente, às vezes pode até soar um pouco arrogante isso, mas eu te entendo. E é assim mesmo, nós temos que valorizar o nosso serviço, porque se você faz alguma coisa errada, o cliente não tem pena, entendeu? Então, assim, eu sempre falo isso, o advogado é investimento, né? Eu sempre falo. E eu, no início, eu não cobrava consulta, sabe? Também não cobrava. E eu passei a cobrar depois que eu tive aula com um grande amigo nosso, seu também, o professor Nelson Shikishima. Sim, Ele, na grande verdade, o Nelson. curso de coaching que eu acho que eu fiz com ele há Lá em uns. Santana. Não, foi lá na Liberdade que eu fiz, eu acho que deve ter uns 7 anos. Não sei, tem um tempo. Estou com 11 anos de formada. Eu acho que eu fiquei. Quando ele falou, eu já cobrava, mas era meio receosa, porque uma vez, eu não vou te falar
Claro o nome, né? Mas eu tive. Quando eu montei o escritório, foi eu e meu irmão, que ele também é advogado, um ano mais do que eu. Porque primeiro eu fui formada em administração de empresa, que eu trabalhava numa empresa, que eles falaram que meu sonho sempre foi ser advogada, fazer direito. Mas na empresa que eu trabalhava, eles me ofereceram essa graduação, porque era interessante para a empresa. E como eu não tinha condições de pagar particular e não passava na federal, então eu aceitei, né? Eu não perco Aproveitou. as oportunidades. E aí aceitei. E aí depois veio a oportunidade, eu fiz direito. E aí no primeiro ano, o meu irmão um ano na minha frente, depois eu, já na segunda, e não cobrava, e o telefone tocava direto, sabe? Passava quase o dia todo só tirando dúvida. Eu falei: não, isso não é vida. Eu não estudei 5 anos, estou fazendo pós-graduação para isso. E o cúmulo foi uma vez que uma pessoa foi no escritório, foi lá, contou uma situação hipotética, uma situação, acho que era divórcio, alguma coisa assim, e eu não cobrei a consulta. Ficou comigo 2 horas, porque assim, quando eu atendo família, geralmente a Desliga o relógio. primeira vez eu demoro de 1 hora. Hã? Desliga o Desligo relógio, o né? relógio. Isso. De 1 hora a 2 horas, porque eu entendo que aquele primeiro contato tem que ser assim, eu tenho que absorver tudo, entender ali o que o cliente está passando e o que ele está querendo. E aí, Maia, você acredita que eu atendi a pessoa acho que umas 2 horas? Depois, assim, de uns 3, 4 meses, eu estava lá no fórum com uma amiga advogada que se formou comigo também, na Unip, Universidade Paulista do Tatuapé. E chegando lá, ela falou: deixa eu te apresentar um amigo meu. E aí, quando eu olho, aquela pessoa que tinha ficado 2 horas comigo no escritório tirando dúvida, se passando por cliente e que eu não cobrei consulta. Aí ela falou assim: ah, deixa eu apresentar um amigo meu e tal. Eu fiquei olhando assim, né? Tinha várias pessoas lá, era uma audiência de conciliação lá no corredor, fiquei esperando. Eu falei: quem? Aquele ali assim e tal. Eu falei: é advogado? Ela falou: é. Aí eu falei: não acredito. Falei: gente, eu não Eu não vou acredito falar o nisso. que veio aqui agora. Eu não vou falar porque a gente Não, está ao vivo. não, sabe? Só que assim, eu fiz de conta que não conhecia o colega para não, sabe, assim, educação, né? Meu pai e minha mãe me ensinaram, eu não quis fazer ele passar aquela vergonha, mas depois eu comentei com a minha colega. Então, assim, eu fiquei pensando, várias pessoas me ligam, eu nem conheço, mas conseguiram meu telefone, que alguém passou e tal, e tira dúvida, advogado, colega advogado. Eu tiro a dúvida do colega advogado, sabe? Eu acho melhor você falar, ser sincero, né? Quando é um colega advogado, ó, eu consegui teu telefone, foi lá no lugar tal. Você sabe o lugar que eu tô querendo falar, né? Sim. Aí eu tiro, ó, falaram que você é da comissão tal e poderia me auxiliar. É um colega advogado. Eu atendo, sabe? Fala ali rapidinho e pronto. Não me incomoda, sabe? Eu penso assim, em poder ajudar. Eu não tive essa ajuda na minha época, apesar que meu pai era advogado, minha mãe também, só que a minha mãe faleceu quando eu tinha 17 anos, então ainda não era advogada, e o meu pai faleceu logo depois. Eu ainda tive alguns ensinamentos com ele, principalmente em relação à ética. Então, ele sempre falou: filha, errar todo mundo erra, mas não seja você a apontar o erro do colega. Só se estiverem Aprendeu te isso, né? pagando para dar um laudo ou alguma coisa, mas fora isso, não. Entendeu? O mundo gira. Espera que uma hora ele vai parar. E todo mundo erra. Sim. Então é isso. Aí eu fiquei assim, eu falei assim, eu prefiro que a pessoa seja sincera, fala que não sabe, né? Um colega advogado, do que fazer o que fez. Você acha que a gente que está num bairro assim, que quase todo mundo se conhece, uma hora não vai, né? Sim, Se sabemos que cruzar. o mundo é grande, mas dá muitas voltas.
Então, assim, foi uma coisa super desagradável, mas eu fingi que não conhecia. E nem a minha amiga acreditou, né? Mas assim, eu falei, gente, não tinha necessidade. E eu também recém-formada, entendeu? Tirando a dúvida de um colega que eu acredito que também deveria ser. Então, assim, eu acho que os advogados têm que se ajudar, eles têm que se ajudarem, mas é isso mesmo, tem que cobrar consulta, é sempre assim, você está certinho, é rapidinho, é só uma dúvida. E dessa dúvida gera outra dúvida, porque você vai responder, aí a pessoa fala: e se for assim? E se for assado? Aí você já ficou Mas e meia se, hora lá mas com e a se, pessoa. mas e se, fica esse e se, e não resolve nada. E se, e aí você quer encerrar a conversa, e às vezes te fala que você é arrogante, que você é mal educado. Então, você está correto, eu te admiro, e eu também faço dessa maneira. Então, assim, claro que há exceções. Comigo, às vezes, há exceções, né? Mas, assim, você está corretíssimo. Eu presto muita atenção nessa questão também das mídias sociais, né? O meu Facebook, eu tenho dois Facebook. O meu, que é particular, já não é mais particular, já virou profissional, porque eu praticamente só posto coisas profissionais. E eu concordo com você, sei de colegas que fazem isso que você mencionou. Só que assim, a pessoa tem o livre-arbítrio, né? Às vezes você é um amigo mais chegado, você dá um toque e tal, mas a pessoa já é maior, já tem a maioridade. Então, cada um faz suas escolhas, né? E sejam Sim, responsáveis por elas. E assim, você tá certo, Maia, porque não só a sua história, mas como a de todo mundo, passa, né? Passa dificuldades um momento ou outro. Às vezes pode não passar uma dificuldade financeira, mas passa por uma perda que mexe com a pessoa, né? Então, assim, realmente, em todas as profissões, as pessoas chegam numa situação que às vezes a pessoa acha que é fácil, pensa que às vezes, eu falo bem assim, às vezes, olha, gente, eu sou advogada, eu não sou boleira, eu não vendo tapaué, eu não vendo natura, eu vivo disso, porque tem, né? Eu falo, não, porque às vezes as pessoas falam, olha, eu vendo, não, eu não é, vendo boticário, eu não vendo natura, então eu vivo disso, entendeu? Eu sou somente advogada. Pode ser até que eu venha, não sei, né? Mas eu espero que não. É a profissão que eu amo também. Então eu quero continuar assim. E eu falo para os colegas que tenham perseverança. É difícil. A maioria dos inícios são difíceis. Quando você não tem um padrinho, uma pessoa que banque, né? É difícil. Então, assim, que você persista, porque se você persistir, você tem mais chance de alcançar. Aquele que desiste nunca vai saber. Você não vê, olha aí, ó, o Maia é um professor, um advogado bem-sucedido, é um grande mestre, muito querido pelos colegas advogados, é um grande professor. Então, não foi fácil. E nós sabemos que tem colegas que também passam por situações até mais difíceis, né? Tem números, mas continue, né? Seja ético, acredite, persiste. Eu não estou falando que é fácil. Para mim também nunca foi fácil, né? Mas quando você tem uma força, alguém que acredita em você, primeiramente você tem que acreditar em você. Para as pessoas poderem acreditar em você, porque se você nem você acredita em você, como é que os outros vão acreditar, né? Então, não tem assim, jeito. não tem jeito. E, Maia, é isso mesmo. Eu concordo com você em gênero, grau. E eu fico muito feliz também por você ter concedido esse tempinho aqui na Rádio Conexão na cidade, ter contado um pouquinho a sua história. E você é uma pessoa assim que inspira, como a doutora Silvia colocou aqui, né? Então você realmente é uma pessoa que inspira. E é isso, é trabalho árduo, né? Dedicação. É difícil, mas não é impossível. Agora eu quero ver aqui.
se nós... Ah, tá. Nós vamos ter o sorteio, tá? O Certo? sorteio do livro. Ah, Maia, fala Fala. também para o pessoal ir lá no teu Instagram, que lá na tua bio, se cadastrar, vai ter o e-book. Vai Você baixar o e-book. esqueceu de mencionar. É isso aí, galera. Lá na bio tem um e-book com um pouco dessa história e um pouco mais de detalhes sobre como você evita o fracasso por meio dessas 3 formas. Existem outras, e estas outras todas serão abordadas no curso mais completo que logo, logo vai ser lançado. Mas é bacana você ter algo para ler que narre uma história que se avizinha muito da tua, que conta dificuldades, que não é uma história cheia de glamour, de pompa, de ostentação, nunca foi assim. E não é assim que eu imagino que será daqui para frente. Eu brinco, o pessoal fala assim, Maia, você imaginava chegar onde você chegou? A resposta é não, eu nunca imaginei. Eu busquei isso. Ficar imaginando não vai te levar a lugar nenhum. Haja, faça a sua parte, saia da inércia. Os mornos permanecerão estagnados. Você precisa ser quente ou frio. Você precisa agir. Ficar naquela zona de superfície não vai te levar a lugar nenhum, a não ser junto com a maré, ganhando 2, 3, 4 contos por mês, e com isso se virando para sustentar sua família. Não me parece justo. Eu acho que, seja lá qual for a dificuldade que você tenha enfrentado, você deve utilizar ela para ganhar forças, extrair o que é necessário para você conseguir alçar voos mais altos, conquistar novos resultados, aprimorar o seu escritório evidentemente, crescer. Tudo depende de uma série de variantes. É muito fácil para mim falar isso hoje, mas eu costumo dizer que quando alguns perguntam, Maia, você imaginava chegar onde chegou? Eu digo o que já disse, que eu busquei isso e que o meu próximo objetivo é daqui a algum tempo ir visitar um cliente de helicóptero. Quando o cliente fala assim, doutor, você pode vir aqui? Fala, tem heliponto na sua empresa? Se tiver, eu vou, senão, não vou. E esse momento vai chegar. Tudo que eu projetei na vida até hoje aconteceu. Se Deus não me ceifar a vida, digamos assim, antes disso, eu certamente vou chegar nesse ponto e um dia a gente vai conversar sobre isso. Quem aqui está assistindo agora fala assim, puta, não é que ele fez mesmo? E eu tenho certeza que esse dia, caso eu não vá antes, vai chegar. Porque se depender de mim, se depender de acordar cedo e dormir tarde, isso vai acontecer. Muito bem, Maia. A doutora Silvia, ela colocou aqui, já baixei e assisti o e-book e conheci o início da trajetória do Maia, que eu não conhecia. Eu só conhecia da história da prostituta para frente. Ai, É sinal que é verdade. Estou repetindo a história. É engraçado, né? Porque marcou mesmo. Marcou de uma maneira positiva, né? Eu sempre tento extrair o aspecto bom das coisas. E por mais que aquele dia tinha sido um dia de merda, porque eu trabalhei de graça, ganhei um centavo, ele fez com que toda a mudança que a gente esperava acontecesse. Foi o estopim. Foi a gota d'água que nos impulsionou para a modificação que deu certo. ótimo. Agora aqui o sorteio. A produção já pegou os nomes das pessoas Certo? que curtiram a live, tá? Todos que curtiram a live vão estar concorrendo a este livro aqui que vai ser enviado para sua residência, O Milagre da Manhã. E vocês também podem me seguir no Instagram, @cleisangesbert, tá? Me sigam lá. E também o Dr. Maia, @CEA Maia, tudo É junto. isso aí. E lá vai estar o e-book dele, vocês baixem, tá? É gratuito. E daqui, quando que vai sair esse curso, Maia? Mês que Tem vem. previsão? Mês Mês que que vem vem? já. Sim, Você daqui a alguns tem dias. acompanhando lá no Instagram, vai ficar sabendo, né? Tudo no Instagram. Amanhã já vai ter. Amanhã não, amanhã é terça. Quarta ou quinta-feira vai ter novidade já, mais algumas coisinhas. Aliás, até uma coisa legal.
Eu acabei de receber aqui, enquanto a gente estava conversando, eu recebi o link do Tribunal de Justiça. Na quarta-feira eu tenho uma sustentação oral para fazer. Mais uma. Eu fiz uma semana passada, tem mais outra para fazer agora na quarta-feira. E essa de quarta-feira é um processo que não tramita em segredo de justiça. Então, portanto, de certa forma, é uma coisa pública. Eu só não sei, eu vou pedir para minha secretária ligar amanhã, lá na Câmara de Direito Privado, onde vai ser feito esse julgamento, para verificar como as pessoas poderiam assistir essa sustentação oral. Não sei se eu posso compartilhar o link que a gente recebe para utilizar no Microsoft Teams, pura e simplesmente, ou se tem algum outro tipo de protocolo. Mas eu já recebi o link, que chegou aqui há pouco, enquanto eu estava falando, e seria legal se vocês pudessem assistir, a fim de entenderem como é que a gente na prática age. Então, eu sempre vou postando essas coisas, tudo que acontece no dia a dia. Eu não sou, como é que eu posso dizer, um vendedor da advocacia. Eu faço com que as pessoas que se seguem se apaixonem pela advocacia, pelo aquilo que eu posto, que é a minha realidade. Então, as pessoas literalmente falam assim, putz, não é que ele faz isso mesmo? Então, tudo aquilo que eu, como que eu posso dizer, propago, é exatamente aquilo que eu vivencio. E acho que é por isso que funciona. Não tem clichê. É isso mesmo. A produção aqui está me falando que já saiu o nome do sorteado do livro. Olha, E quem gente, é? quem é? A produção vai colocar. Olha, toda segunda-feira, esse sorteio é feito virtual, tá? Toda segunda-feira eu estarei aqui no programa Seu Direito, às 20 horas, na Rádio Conexão na Cidade. Nós vamos estar sempre sorteando um livro. Semana que vem nós teremos um convidado especial, tá? E teremos 2 livros para sortear semana que vem. Então, conto com vocês. Produção, pode colocar o nome do ganhador já? Ou da ganhadora? Eu já estou sabendo aqui, já me passaram o nome aqui. Já vazou aí para você. Já. Só que eu tô esperando aqui a produção colocar e eu quero saber de onde que essa pessoa. Deixa eu ver de onde que essa pessoa é. Olha, será? Então, uma puta suspense. Não, será? Não, da cidade. Não estou falando que aqui é interestadual. Estou falando para você que é interestadual. Produção, se não colocar o nome, então eu falo, tá? Já mandou aqui para mim que ia colocar o nome aqui. Passando. Não colocou o nome? Ah, tá. Eu posso falar o nome então. Então tá. A ganhadora do livro é a Genilda Sirlene. Vou colocar aqui. Boa, doutora Ganhadora Genilda. do livro, a Genilda Sirlene. E eu conheço essa pessoa, e eu estava vendo aqui, né, onde que ela está morando agora, e pelo que eu vi aqui, é Manaus. Olha para Nossa, onde que eu vou que mandar terra o e-mail. boa. Terra Que... boa. Só... Não, e eu vou te falar uma coisa, Maia. Eu sou manauara. Mentira. Nasci em Manaus. Foi um Não acidente de sabia, não sabia. percurso. Foi um acidente de percurso, mas eu nasci em Manaus. Nasci e depois minha família veio para o interior de São Paulo, Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, Legal. Araraquara, várias cidades, né? Então, a ganhadora do livro foi a Genilda Sirlene, de Manaus, estado do Amazonas. Olha aí, olha, já foi o livro para Porto Velho, Rondônia, o primeiro. O segundo foi para São Paulo, ela ganhou. São Paulo, Celi Carlota,
foi até na live do doutor Irineu Gamarra, aqui de São Paulo mesmo. Ela já até falou que chegou o livro, eu pedi até para colocar lá no Facebook falando. Aí teve o outro que foi da Janete, ela está até nos assistindo, Rio Grande do Sul. Esse Ai, que beleza. livro, como eu estou indo somente 2 vezes ao Correios, porque devido ao horário, né, pandemia, e a última vez que eu fui também estava uma fila enorme, sou eu mesmo que faço, que vou. Então, esses livros vão estar sendo colocados no Correios provavelmente até sexta-feira. Então Tá é em isso, greve, a né? ganhadora do livro foi a Genilda Sirlene, de Manaus, do estado do Amazonas. Maia, eu quero eu quero agradecer e pode fazer a sua finalização para a gente terminar. Nós já estamos aqui com 1 hora e 30 minutos. Estourados, Qual, né? qual é a dica? Qual é, assim, uma orientação, um conselho que você dá para o jovem advogado que está iniciando agora e não tem muitos recursos? Uma dica bacana. Hoje em dia isso é possível. Na nossa época, não. Esses escritórios de modo virtual, coworks, ou até mesmo escritório virtual, no sentido mais clássico da expressão, são uma boa sacada para você economizar uma grana. Depois pesquise um pouquinho sobre como isso funciona. Eu nunca atendi em casa, tá? Inclusive nessa pandemia tive uma dificuldade imensa de lidar com os meus casos daqui de casa, em isolamento, partindo do pressuposto de que eu não sei lidar com isso. Eu costumo dividir muito bem. Então, eu, advogado, sou uma pessoa, eu, ser humano, sou outra. Como se fosse possível dissociar uma coisa da outra, né? Mas eu tento fazer esse exercício para não misturar as coisas. Então, hoje em dia, se vocês têm um pouco mais de facilidade de lidar com esse tipo de situação, tem um telefone próprio do escritório, uma secretária que não precisa ser paga, uma seletista, enfim, ter um cartão virtual. Hoje em dia, esquece a história de cartão de visita. Eu fico pensando que tipo de cliente contrata um advogado pegando o cartão dele no balcão de um restaurante? Pior, que tipo de cliente o advogado que deixa o cartão no restaurante espera que lhe contrate? A conta não fecha. O cliente que procura um advogado como esse será do nível da advocacia que esse advogado espera entregar para esse cliente, proporcional. Então, se você quer alcançar clientes com um poder aquisitivo melhor, que também se divorciam, que também morrem, que também passam por dificuldades e também precisam de nós, você precisa mudar a tua forma de enxergar as coisas. Então, hoje em dia, eu até tenho lá um milheiro antigo de cartões que a gente mandou fazer há sei lá quanto tempo e ficou, mas hoje em dia é tudo virtual. De uma certa forma é fantástico, porque eu já pego o telefone do cliente, eu já mando o meu cartão, ele já tem o meu contato e isso já facilita a interação. E aí ele entra no protocolo de atendimento do escritório, vai passar por uma consulta, vai pagar por isso, vai receber uma proposta e aí eventualmente assinar um contrato. Então, todo esse ciclo vai ser bem explicado no curso que está na iminência de ser lançado. Eu agradeço, Cleio, mais uma vez pela chance de participar aqui, de dividir um pouco da minha história, de poder motivar essa galera, essa moçada que está literalmente começando. E quando eu falo que está começando, não é porque tem 22, 23, 24 anos, não. Podem ser pessoas mais velhas como nós, mais experientes, que talvez tenham mudado de área, tenham trocado de profissão, tenham saído de um campo de atuação e agora querem se dedicar à advocacia. E esses são os advogados iniciantes para os quais a gente direciona o nosso olhar, não importa que idade tenham. Então, a estes colegas, eu digo, para finalizar, não parem. Passarinho que acorda tarde toma água suja. Simples assim. Levanta cedo da cama, vai dormir tarde, estude e faça o melhor que você puder, porque não vai dar errado. Eu vou finalizar com uma frase de uma pessoa que eu sigo, que na minha concepção é um dos grandes nomes da atualidade, que é o professor Mário Sérgio Cortella, que diz, aspas, capricho é fazer o seu melhor nas condições que você tem
enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. O que você extrai dessa frase? É simples. Procure a ascensão sempre. Entregue sempre o cume, o topo do que você tem à disposição do seu cliente. E não parta do pressuposto de que você chegou ao limite, porque hoje você está no seu limite atual, amanhã o que você tinha hoje de conhecimento já está inferiorizado, e amanhã você já vai ter mais, e no outro dia mais. E por isso que eu falo, se você focar o teu olhar numa área específica, a cada dia o nível de excelência vai sendo maximizado. E aí o seu capricho será percebido, recepcionado pelo seu cliente, que certamente, quando o processo acabar, em vez de fazer o que alguns fazem e dizer, levou meu dinheiro, vão te falar, esse cara me entregou o que eu precisava. E toda vez que um problema aparecer, o seu nome vai ser lembrado. É isso que você tem que fazer. Obrigado por tudo. E sucesso para vocês. Maia, sabe as palavras, eu também sigo, gosto muito desse escritor, filósofo, ele realmente é muito bom. E Marlúcio chegou aqui, boa noite, Porto Velho na área, já teve o sorteio, e você falou, né, a respeito do passarinho, e o nome do livro aqui é O Milagre da Manhã, o segredo para transformar sua vida antes das 8 horas. Olha Tem tudo a ver. isso. Que coincidência. Que coincidência. Conhece esse livro? É um livro motivacional, foi uma colega minha, é Não, não que conheço. não, então, Milagre da Manhã. Ele, Hal Herold, ele tem vários livros e esse aqui fala sobre isso, o segredo para transformar sua vida antes das 8. É, realmente. Bacana. Então é isso. Eu desejo que todos vocês tenham tirado alguma coisa, né, dessa live, dessa entrevista, que possa ter agregado aos colegas, não só advogados, mas a outras pessoas também que nos assistiram, né? Que isso serve não só para advocacia, mas para sua vida, qualquer outra profissão. Então é isso, eu agradeço mais uma vez, Maia, professor, mestre, de estar aqui conosco, dividindo um pouco do seu conhecimento. E a todos vocês, até segunda-feira que vem, boa noite e fiquem com Deus. Valeu, galera.